Em uma câmara de pedra no sudeste da Turquia, existe um pilar de calcário com 4,5 meters de altura, 10 toneladas, esculpido com ferramentas de sílex por caçadores-coletores, que não tinham escrita, não tinham cerâmica, não tinham metais. E na sua face frontal está gravada uma cena que ficou no escuro por 11.000 anos. Um disco, um abutre com as asas abertas, o pescoço apontando para o disco, um escorpião à direita, um homem sem cabeça no canto inferior, com o pescoço voltado para cima. A interpretação oficial por décadas foi ritual xamânico, arte de caçadores primitivos. Mas em 2017, 2 engenheiros da Universidade de Edimburgo publicaram um artigo que mudou o que esse pilar pode significar. O que eles encontraram não era ritual, era uma data específica gravada em pedra há 11.600 anos. E essa data corresponde ao pior dia na história recente do planeta. Fica até o final, porque o que a Pedra do Abutre está mostrando pode mudar a forma como você olha para o passado. E para o que ainda está por vir. Mas aqui é onde tudo fica mais estranho. Martin Sweatman e Dimitrios Tsikritsis eram engenheiros com formação em física, não arqueólogos. Eles trataram o pilar como um sistema de informação. Cada animal, um símbolo, cada posição, uma coordenada. Mapearam os animais esculpidos como constelações, o abutre como Sagitário, o escorpião como Escorpião, a raposa como Opiuco. Então, usaram modelos de precessão estelar para calcular quando essas constelações ocupavam exatamente aquelas posições no horizonte de Göbekli Tepe, ao amanhecer. A data que o modelo retornou, 10.950 AC, com margem de 250 anos. Existe um registro histórico para esse período, um evento chamado Dryas Jovem, quando a temperatura da Terra despencou em décadas, o gelo avançou de volta e pelo menos 35 espécies de megafauna desapareceram para sempre. O início desse evento, estimado em 10.890 AC. A diferença entre as duas datas, 60 anos, dentro da margem de erro. Se você se interessa por registros que tentaram apagar da história, se inscreva agora. Antes de entrar no que está gravado na pedra, é preciso entender o absurdo que é a existência do próprio sítio. Göbekli Tepe fica no topo de uma colina isolada na província de Şanlıurfa, no sudeste da Turquia. Foi identificado por arqueólogos americanos em 1963 e descartado como cemitério medieval. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt releu o relatório antigo, foi ao local, olhou para os contornos de pedra aflorando no chão e disse: ou vamos embora agora, ou ficamos aqui pelo resto da vida. Schmidt ficou por 20 anos, e o que emergiu redefiniu o Neolítico. Göbekli Tepe é mais antigo que Stonehenge por 6.000 anos, mais antigo que as pirâmides de Gizé por 7.000 anos, mais antigo que qualquer registro de agricultura, cerâmica ou escrita. Quem construiu isso eram caçadores-coletores sem ferramentas de metal, sem animais domesticados de carga, sem roda. E ainda assim erigiram pilares de calcário de até 10 toneladas com precisão que analistas modernos consideram difícil de reproduzir com ferramentas de aço. A questão que Schmidt nunca respondeu completamente, até morrer em 2014. Por quê? Sinal One, o sítio que não devia existir. Levantamentos geofísicos estimam que Göbekli Tepe tem pelo menos 20 recintos circulares. Depois de 3 décadas de escavação, foram completamente escavados apenas 4. O restante ainda está enterrado sob 90.000 metros quadrados de colina. Os pilares centrais chegam a 5,5 metros de altura e pesam entre 6 e 11 toneladas. Um bloco ainda preso à pedreira de origem mede 7 metros e pesa 50 toneladas. Para mover um único bloco de 10 toneladas colina acima, estimativas de engenharia experimental exigem o trabalho coordenado de pelo menos 200 pessoas durante vários dias. 200 pessoas, sem moeda, sem estado, sem escrita para organizar o projeto. Só havia, a hipótese mais econômica, um sistema de crenças suficientemente poderoso para reunir centenas de caçadores de grupos diferentes e mantê-los trabalhando por gerações. O céu pode ter sido esse sistema. Sinal 2, os pilares que falam Klaus Schmidt, notou algo peculiar.
Os pilares centrais de cada recinto não são apenas blocos de pedra, são figuras antropomórficas. A cabeça em T é a cabeça. Nos lados, braços gravados em baixo relevo convergem para o centro, com mãos unidas na cintura. Cintos e fivelas esculpidos na parte inferior. São figuras que ficam de pé, figuras que observam, e os animais ao redor delas não aparecem de forma aleatória. Análises estatísticas do próprio Instituto Arqueológico Alemão identificaram padrões de co-ocorrência não aleatórios. Certos animais sistematicamente com certos outros, em posições consistentes. Um sistema visual estruturado com regras internas. A língua falada por quem esculpiu esses pilares não tem descendente identificável. É como encontrar uma partitura sem saber para qual instrumento ela foi escrita, mas há um pilar que talvez ofereça uma chave diferente. Sinal 3, o código da Pedra do Abutre. O pilar 43 fica no recinto D, o maior dos recintos escavados, com 30 metros de diâmetro. Na sua face frontal, disco no topo, abutre com asas abertas apontando para o disco, escorpião à direita, linha de aves abaixo e o homem sem cabeça no canto inferior. Nas laterais do pilar, há formas abstratas que os pesquisadores chamam de símbolos em H, uma marca que aparece repetidamente em todo o sítio. Nenhuma análise até hoje conseguiu traduzi-la. Uma inscrição, um símbolo, nenhum paralelo em qualquer outra cultura conhecida. Por décadas, ritual de morte, o abutre como condutor de almas. Sweatman e Tsikritsis propuseram outra leitura, uma leitura de engenharia. Se o disco é o Sol e cada animal é uma constelação, o abutre apontando para o disco é o Sol entrando em Sagitário. O escorpião é a constelação de Escorpião no horizonte. A cena inteira é um mapa estelar com uma data embutida. O artigo, publicado na Mediterranean Archaeology and Archaeometry em 2017, apresentou os cálculos de precessão. O ciclo de 25.920 anos do eixo da Terra que reposiciona as constelações ao longo dos milênios. A posição descrita no pilar 43 corresponde ao céu de aproximadamente 10.950 AC, uma data específica, em pedra. Sinal 4, a catástrofe que quase apagou tudo. O Dryas jovem é documentado nos núcleos de gelo da Groenlândia como uma linha. De um lado, aquecimento progressivo por milhares de anos. Do outro, colapso. A temperatura no hemisfério norte caiu entre 10 e 15 graus em menos de uma década. 35 espécies de megafauna extintas. Populações humanas inteiras deslocadas. Em 2007, 26 cientistas de 10 universidades americanas publicaram na Proceedings of the National Academy of Sciences uma hipótese. Um cometa fragmentado atingiu a atmosfera em múltiplos pontos ao redor de 10.800 AC. Não um impacto único, uma chuva continental de fragmentos. As evidências: nanodiamantes formados apenas sob pressão extrema de impacto, microesferas magnéticas de material fundido extraterrestre, anomalias de platina e irídio, tudo em camadas de exatamente 12.800 anos de idade, documentadas em mais de 50 sítios em 4 continentes. Em Abu Huraira, na Síria, 500 quilômetros de Göbekli Tepe, evidências de temperaturas superiores a 2.200 graus Celsius transformaram pedra comum em vidro. Não existe processo geológico natural que produza esse resultado nessa localização. Temos a camada, temos os materiais, temos a temperatura. Sinal 5. O que não querem que você conecte à hipótese de impacto do Dryas jovem produziu desde 2007 dezenas de artigos de refutação e dezenas de artigos confirmando e expandindo as evidências originais. Alguns artigos de refutação foram contestados por análises que encontraram erros nos próprios dados de refutação. Refutações de refutações. Isso não é comum. Indica divisão profunda. Em 2022, análise de núcleos de gelo da Groenlândia confirmou anomalia de platina no período. Em 2024, nova análise de sedimentos marinhos de múltiplas regiões confirmou a distribuição das microesferas. A evidência não está desaparecendo, está crescendo, e o artigo de Sweatman e Tsikritsis recebeu, em semanas, uma resposta pública dos próprios arqueólogos da escavação.
argumentando que a leitura astronômica era forçada e a seleção de dados seletiva, críticas legítimas. Mas os arqueólogos não contestaram a existência do Pilar 43, não contestaram o disco, o abutre, o escorpião, e não contestaram a camada geológica do Dryas Jovem. O debate é sobre o que a pedra significa, não sobre o que ela mostra. Em 2021, uma equipe de físicos solicitou autorização para realizar escaneamento a laser de alta resolução dos pilares do recinto D. Segundo reportagens de 2023, a solicitação estava em análise. 2 anos de análise para autorizar um laser que não danifica calcário. Agora, deixa eu ser claro, eu não estou dizendo que Sweatman e Tsikritsis estão definitivamente certos. Não estou afirmando conspiração coordenada. Apresento como eles próprios apresentaram, hipótese. O que estou dizendo é, existe um sítio de 11,600 anos que não deveria ter sido construído pelo nível tecnológico de seus construtores. Existe um pilar com uma cena que, lida como mapa estelar, aponta para uma data que coincide com uma catástrofe global real. Existe evidência física dessa catástrofe em 50 locais em 4 continentes. E existe um padrão de resistência institucional que trata qualquer conexão entre esses pontos como especulação inaceitável. Você não precisa acreditar em conspiração, só precisa olhar para a sequência. Isto é sobre você. A corrente meteorítica Táurida existe. Não é hipótese, é observação astronômica documentada. A Terra atravessa os detritos do cometa 2P/Encke 2 vezes por ano, junho e novembro. Em anos normais, chuvas de meteoros inofensivas. Mas a corrente não é uniforme. Existem clusters, concentrações de fragmentos maiores, que a Terra pode encontrar dependendo de onde está no percurso orbital. O astrônomo Victor Kluber, da Universidade de Oxford, e o cosmólogo Bill Napier publicaram entre 1982 e 2001 artigos propondo que a Terra atravessa essas concentrações em ciclos de aproximadamente 1.500 to 3.000 anos. A NASA e a ESA incluem o monitoramento dos objetos maiores dentro da corrente táurida como parte de seus programas de defesa planetária desde 2019. Os modelos de distribuição interna dos fragmentos são incompletos. Está na literatura aberta. Nós não temos um mapa completo do que a Terra pode encontrar quando atravessa essa corrente nos próximos séculos. Você não precisa ir a lugar nenhum para estar dentro dessa janela. Você já está. E alguém, há 11,600 anos, estava em uma colina no sudeste da Turquia, erguendo pilares de 10 toneladas com ferramentas de sílex. E talvez tentando gravar exatamente isso. Não para seus contemporâneos. Para você. Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado, fato arqueológico estabelecido. Por volta de 8000 AC, os pilares foram cobertos com camadas meticulosamente compactadas de pedra britada, ossos de animais e lascas de sílex. Não foi abandono, foi um processo organizado que exigiu tanto esforço quanto a construção original. Por que enterrar algo que custou tanto para construir? A resposta oficial: descomissionamento ritual. Mas fica aqui como pergunta aberta. E se depois de gravar o registro, o cometa, a data, o impacto, os construtores souberam que o único jeito de preservar a mensagem por tempo suficiente era escondê-la? O Pilar 43 ficou no escuro por 11.000 anos, sem luz, sem umidade, sem erosão, perfeitamente conservado, porque estava enterrado, e o homem sem cabeça gravado na pedra tem o pescoço voltado para cima, não para o chão, para o céu. A pedra faz a mesma pergunta há 11,600 anos, e alguém tomou o cuidado de garantir que ela ainda pudesse ser feita.